Boa noite a todos, estamos ao vivo. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todas as pessoas que hoje estão assistindo esta live e hoje, em especial, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa e ao doutor Tiago Kidrick, que juntos hoje falarão sobre o tema Benefícios Previdenciários em Época Difícil. A diretoria também agradece à diretora de integração Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a transmissão destas lives aqui pelo perfil do IARGS. A diretoria também agradece a toda a equipe do Instituto que está colaborando para toda essa plataforma online. Lembramos que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma programação sempre muito especial. E lembro também que todas as videopalestras e as lives são postadas no canal do YouTube. E para acessar, basta clicar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. A doutora Maria Isabel já está pedindo aqui. Ao vivo. Queria lembrar que, dentre todas as inovações do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, nessa plataforma online estão as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. As videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas. As videopalestras do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. E ainda os artigos jurídicos específicos sobre a pandemia, algum assunto jurídico relacionado à pandemia, publicado no blog e no site todas as terças-feiras. Também comentários do livro 93 anos e ARGS, que são postados no blog e no site às segundas-feiras. E acompanhem sempre as lives do IARGS todas as terças e quintas-feiras, e a partir da semana que vem teremos extras, às 20 horas sempre no perfil do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A live hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser um bate-papo com dois ilustres advogados. A diretora do Departamento de Seguridade Social do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que também é diretora do Departamento de Direito Processual Civil. E o advogado Tiago Kidrick, diretor adjunto do Departamento de Seguridade Social do IARGS. Eles vão debater sobre o tema Benefícios Previdenciários em Época Difícil. Tema bem gigante, mais uma vez. Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação de cada um dos convidados de hoje. A doutora Maria Isabel, ela é advogada e já atuou como juíza em diversas comarcas do Rio Grande do Sul. Já ministrou aulas de várias disciplinas do curso de Direito na Unicinos, na UBRA e na PUC. Foi professora na Escola da Magistratura e diretora do Departamento de Previdência da AJURES. Foi vice-presidente de aposentados e pensionistas da ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E hoje é diretora de comunicação da associação. É sócia fundadora e diretora do escritório Pereira da Costa Advogados. O Dr. Tiago Kidrick é advogado especialista em direito previdenciário, professor convidado pela ESA OAB-RS. É presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. É membro da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB. É também presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da Associação Brasileira de Advogados. É diretor do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, e autor do livro Reafirmação da DR, que é data de entrada e requerimento, não é isso, doutor? Isso. Então, olha, dou meu boa noite a ambos. Gostaria que cada um pudesse pronunciar, por favor. Boa noite. Só para dar uma boa noite. Pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, doutor Tiago, a Terezinha, que está nos conduzindo nessa live. Então, hoje, os principais pontos a serem abordados na live
por ambos advogados serão os seguintes. Projeto de Lei 2018-2020. Precatórios na reforma previdenciária. Emendas para aposentadoria especial. Teleperícias. Revisão da vida toda. Como encaminhar benefícios previdenciários com as agências fechadas. Situação dos servidores do Estado com a publicação das leis 15.429-20 e 15.459-20. Antes de mais nada, eu pediria que cada um pudesse falar um pouco sobre a PL 2018-2020 e explicar como é que vai ficar a manutenção da qualidade dos segurados a partir desta pandemia. Doutora Maria Isabel, por favor. Eu gostaria que o doutor Tiago começasse esse tema, como presidente lá da comissão estadual que está conduzindo esse projeto. Então, como ele é o presidente da comissão, gostaria que ele desse esse início da conversa. Obrigado. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Terezinha. Boa noite, pessoal que está assistindo. Vi que o presidente Everton Marco agora aqui também na live, doutora Vanessa, enfim, vários amigos tenho visto aí entrando na nossa live. Doutora Ana. Bom, esse PL 2018/2020, que também o nosso Departamento de Seguridade Social do IARG está apoiando, a nossa Comissão de Seguridade Social da OAB, institutos previdenciários do Brasil todo. O que é esse projeto? Esse projeto, por conta da Covid-19, nós sabemos que a economia parou. As pessoas e grande parte dos advogados também não conseguem atender seus clientes e fica difícil manter os pagamentos do INSS. Fica difícil manter os pagamentos para a Previdência Social. O que esse projeto faz? E aqui eu tenho que agradecer publicamente o nosso senador Reis, que encaminhou esse projeto, também está querendo a urgência do projeto, ressaltando que o próprio TRF4, no seu Fórum Interinstitucional Previdenciário, também está apoiando esse projeto. Então, não é só os advogados, não é só a OAB e o IARGS, também o próprio tribunal aqui da Quarta Região, cancelando esse projeto, que faz o quê? Congelar o período de graça, congelar os prazos para a manutenção da qualidade de segurado do artigo 15 da Lei 8213. Ou seja, se a pessoa não pode pagar o INSS nesse período de calamidade pública, ela não vai deixar de ser segurado da Previdência. E ela não deixando de ser segurada da Previdência, ela vai poder deixar uma pensão, vai poder ter um auxílio-doença, se ficar doente mesmo, do Covid-19 ou outra doença, né? Se vier, enfim, a ter todos os benefícios da Previdência Social nesse momento tão difícil de pandemia, nesse momento tão difícil de paralisação da economia. É um gesto de solidariedade, é um gesto humanitário que a advocacia idealizou e que o parlamento vai votar, e, se Deus quiser, será aprovado esse projeto, beneficiando aí milhares e milhares de brasileiros, principalmente autônomos, desempregados, pessoas que estão com contratos de trabalho suspensos. Perfeito. Gostaria de acrescentar, doutora, alguma coisa? Eu acredito que vai ser aprovado, até porque a gente vem acompanhando outras medidas que estão sendo tomadas para dar apoio para os necessitados, as pessoas que são hipossuficientes economicamente. Então, nós temos outras medidas que o governo federal vem tomando, conhecido como Corona Voucher, que é esse auxílio, que são 3 meses, e depois já estão estudando para prorrogar por mais um tempo. Tantas outras medidas, mas cito esse como exemplo, né? Então, eu acredito que o parlamento vai aprovar e o governo federal, com certeza, vai também entender muito próprio para o momento que esse projeto seja realmente aprovado. Então, a nossa comissão está de parabéns, o IARGS por dar o apoio, porque nessas horas é que a gente tem que pensar o que fazer para as pessoas poderem superar essa crise. Então, é verdade, é verdade. Olha, especialmente por esse momento tão difícil, né? Enfim, quem poderia falar sobre precatórios? Doutor Tiago ou doutora Maria Isabel? Ele começa, eu consigo. Né? Tá bem. Doutor Tiago. Primeiramente, também agradecer a doutora Franci, lá de Belém do Pará, da UAB do Belém do Pará, também entrou aqui na nossa live, está nos assistindo, prestigiando. Uma boa noite para ela.
Sobre os precatórios, olha, a gente tem lutado bastante nesse tema para que não só os advogados recebam os precatórios que têm direitos, precatórios federais, principalmente os alimentares desse ano, mas nós entendemos que toda a coletividade vai ser beneficiada com o pagamento dessas dívidas, porque a economia brasileira precisa ser movimentada. E o pagamento dos precatórios é a quitação de uma dívida que já existe, não uma criação de uma nova, e vai contribuir para essa movimentação da economia. Então, o que a gente tem feito? A gente tem atuado no parlamento, tentando bloquear algumas medidas que visam ao não pagamento dos precatórios, né? Fizemos uma emenda no PDL 116, que queria o não pagamento dos precatórios. Agora tem uma PEC também que quer o não pagamento dos precatórios. Nós já formulamos uma emenda junto aos senadores para permitir pelo menos o pagamento dos precatórios federais e dos precatórios alimentares de estados e municípios. A gente sabe que os estados e municípios estão em uma situação difícil, gostariam de não pagar esses precatórios esse ano, porque a arrecadação caiu muito, mas nós temos que lembrar que o cidadão também está num momento difícil. O cidadão conta com os valores desses precatórios e, principalmente, e friso isso, de idosos, de pessoas portadoras de deficiência, os precatórios federais que nunca foram atrasados e as pessoas contam com esse pagamento, enfim, precatórios alimentares em geral. Então, a gente está lutando muito, junto com a comissão também de precatórios, junto com outras entidades, para que esses precatórios sejam pagos e que o cidadão receba o dinheiro que já se programou para receber, principalmente os mais vulneráveis. É importante ressaltar que precatório é uma verba alimentar e que é um direito alimentar. Tem, e que os federais, os precatórios federais, já tem verba separada para isso e já estava previsto o pagamento até novembro. Normalmente, em outros anos, saía antes, estava previsto já separada a verba para novembro e saía ali por abril, maio. E eu acredito que essa verba não vai poder ser usada para outra coisa, porque é uma dívida que, principalmente os precatórios federais, sempre foram pagos. E nós vimos aí uma das medidas do governo federal, que foi antecipar, por exemplo, o 13º para os aposentados. Então, seria não pagar os precatórios, não usar essa verba, que já está separada para isso. Para não pagar, seria uma coisa na contramão de tudo, na contramão do que vem sendo feito para favorecer o cidadão e, principalmente, retirar agora, justo nesse ano que a pessoa ficou sem outras fontes de renda, que a economia está fragilizada, retirar um dinheiro que vem para a circulação, que já é um direito adquirido, que o precatório, quando vem, é pagamento de atrasado, é coisa que o Estado já tinha que ter nem devia ter ficado devendo. Imagina se não vai pagar agora, depois que a verba está separada. Então, é uma luta nossa e que a gente não pode deixar de persistir nessa luta. Não podemos deixar, e eu acredito que não vai acontecer nesse sentido. Sou otimista. Eu queria ressaltar pouco... Vamos torcer. Nos precatórios, que a gente tem que frisar isso. Com a pandemia, os governos do mundo todo, às vezes, estão criando dívidas para movimentar mais a economia. Isso, é verdade. Nos precatórios, pagando os precatórios, a gente não vai estar criando uma dívida nova. A gente vai estar quitando uma dívida e movimentando a economia. Então, é uma medida que vai beneficiar toda a sociedade, sem a criação de uma dívida nova, como a doutora Maria Isabel falou, já havia previsão. Os federais, já há uma tradição, inclusive, de respeito à Constituição do pagamento anual dos precatórios. Então, por isso que a OAB, os advogados, os institutos estão lutando junto ao parlamento para que sensibilizar os nossos parlamentares para que não se faça nada para o não pagamento dos precatórios e sim sejam pagos, quitando uma dívida, beneficiando toda a coletividade e fazendo movimentar a economia. A doutora França colocou que já deveria ter sido realizado esse pagamento antes, lá atrás. É verdade. Ela fez essa colocação. Em relação às emendas para aposentadoria especial, vocês dois também poderiam falar? Poderíamos. Eu posso dar início a esse assunto e depois... Perfeito. Nós estamos trabalhando nisso desde o ano passado, antes de ser aprovada a emenda constitucional 103.
nós fizemos, o doutor Thiago estava presente, participou num seminário que a gente fez no IARGS para mostrar a importância de muitos aspectos que precisavam ser corrigidos na emenda constitucional. E esse era um deles. Então, fizemos nesse seminário, saiu a Carta de Porto Alegre, fomos levar em Brasília, né, e tivemos aí a ajuda da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais para levar a Brasília, falar com senadores, com deputados, e entregamos. Mas, infelizmente, a aposentadoria especial não ficou como deveria ser, porque a aposentadoria especial é aquelas pessoas que trabalham com insalubridade e periculosidade. E agora nós estamos vendo, nessa época de pandemia, eu acho que está dando bem para as pessoas verem a importância, né? Quem é que está na linha de frente? É o enfermeiro, é o médico, que é uma aposentadoria especial. Então, eu até gostaria de colocar aqui que quando a gente esteve falando com deputados e senadores, muitos foram acolhedores, outros achavam que não era tanto assim, que esse tempo especial não era bem isso, que era igual a qualquer outro, né? E a gente tentou demonstrar que não. Então, acho que agora a vida está demonstrando, né? Que não é isso, que não é igual, não é a mesma coisa. Uma coisa é nós, não fica em casa com as suas máscarazinhas e tal, né? E outra coisa é aquele que tem que ir lá entrar em contato direto, né, com o problema, com o vírus. Então, a importância, nós temos tramitando, né, temos uma esperança ainda, que agora então eu passo para o doutor Thiago, que não conseguimos tirar isso aí na outra, antes que tivesse acontecido, mas vamos ver se agora, né, nós continuamos lutando para ver se sensibilizamos os nossos políticos. E eu acredito que esse momento agora é um momento para eles verem a importância de uma aposentadoria especial. Uma das pessoas que está nos assistindo aí, que esteve também em Brasília, junto com a doutora Maria Isabel, foi o doutor Bruno Vilar, né, doutor Bruno, que está aí, um grande abraço, que também ajudou a falar com os senadores, com os parlamentares. Bem, e nós conseguimos até a aprovação de uma emenda, aquela que retirou a proibição da periculosidade, foi a última emenda que foi aprovada na reforma da Previdência, veio aqui do Rio Grande do Sul e foi aprovada numa última batida do martelo lá no Senado Federal. E agora a gente tem uma lei complementar, um projeto de lei complementar chamado PLP 245 de 2019, que quer regular a aposentadoria especial. E nesse PLP 245, como houve também uma desconstitucionalização da parte da aposentadoria especial, há a chance da gente corrigir algumas distorções que foram trazidas, como a doutora Maria Isabel falou, pela Emenda Constitucional 103. Essas distorções podem ser, então, corrigidas na Lei Infra, que é essa lei complementar, e é aí que nós estamos atuando. Fizemos algumas emendas, é importante ressaltar aqui que a advocacia ela sugere, mas são os parlamentares que propõem as emendas. Uma delas é para ter uma regra de transição verdadeira na aposentadoria especial, pelo princípio da isonomia. Pessoas que não exercem atividade especial têm direito a uma regra de transição, a chamada regra dos 50%, quando faltam 2 anos para se aposentar. Mas os especiais não tiveram direito a essa transição. Então, a emenda 21, que está lá no PLP 245, que é pelo princípio da isonomia, dar o mesmo direito à transição dos comuns para a aposentadoria especial e outras diversas emendas que têm sido feitas pelos advogados especialistas na matéria, com essa sensibilidade. E agora, no ano de 2020, muito mais, de que essas pessoas estão arriscando a sua saúde, que essas pessoas estão lá trabalhando por nós, muitos são contaminados, muitos prejudicam realmente a sua saúde em várias atividades, né? Então, essas pessoas têm que ser lembradas por uma questão humanitária, por uma questão de saúde pública, e que a lei deles tem que ser uma lei justa, juridicamente atendendo os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica, que nós temos também emenda nesse sentido. Quando a pessoa recebe a aposentadoria especial por uma tutela antecipada, ela pode permanecer no emprego. Essa é a emenda número 4, que nós propusemos lá e foi apresentada pelo senador Paulo Paim, emenda número 4, enfim. Várias emendas, e a gente sempre faz a sua atuação junto ao parlamento de forma apartidária,
visando os princípios da cidadania e da Constituição. Temos diálogo com todos os parlamentares, isso fique bem claro, a gente não partidariza nenhuma discussão. É simplesmente o cumprimento do bom direito na área da Seguridade Social. É um dos princípios Perfeito. sociais, quanto da nossa Comissão de Seguridade Social da UAB, né, de não partidarizar. Eu acho que uma coisa fundamental para a gente resolver problemas é tu não partidarizar, porque os benefícios, principalmente os benefícios previdenciários, a pessoa por aí partidariza até remédio, né? Imagina, né? Então, nós não É verdade. podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar para convencer as pessoas, mostrando os fatos, mostrando a importância. Deixa a política para outros fazerem, né? É verdade. Quero destacar que a doutora Sulamita Santos Cabral está assistindo esta live, o doutor Marrone, a doutora Kalin, a doutora Gisele e a doutora Delma também, do IARS, né? Então, nosso boa noite a eles, então. Nos sentimos prestigiados com essas presenças todas aí. Presenças ilustres do nosso instituto, nossa presidente, a doutora Kalin, que também é conselheira estadual, tá aí, uma boa noite para ela também. Enfim, todos os citados. Então, a doutora Delma está mandando um abraço para todos, então. Quem sabe vocês falariam um pouquinho agora sobre teleperícias? Quem começaria a falar? Pode ser a doutora Maria Isabel? Pode, né? Na verdade, os dois podem falar, né? Bom, isso fica dentro de um benefício, dos benefícios por incapacidade que precisam de perícia, tanto para auxílio-doença quanto para aposentadorias por invalidez, etc. Com as agências fechadas, né? Ficou difícil o comparecimento para fazer perícia, para fazer agendamentos, para fazer, enfim, as provas necessárias para que a pessoa possa ter o benefício. Qual a forma, então, utilizada, que foi disponibilizada pelo INSS? É fazer perícias indiretas. E essas perícias, a pessoa entra numa plataforma do INSS, onde se cumpre as exigências e lá junta, né, atestados médicos. E esses atestados médicos é importante a gente ressaltar aqui, já que o médico não vai ver a pessoa, porque é teleperícia, é direto, não vai fazer o exame físico direto, é importante que seja um atestado médico muito bem elaborado, que deve não ter rasura nenhuma, que deve ser bem legível, a assinatura do profissional médico que está emitindo esse atestado, que tenha a sua assinatura e o seu registro no Conselho Regional de Medicina, que ele descreva as características da doença e o Código Internacional, o CID, né? E também diga qual especifique as características da doença, além de dizer o código, e qual o prazo que essa pessoa tem que ficar em repouso, auferindo o benefício. E é importante, então, juntar documentos claros para aprovar o seu direito. Aqui, na teleperícia, então, a qualidade do atestado médico, porque aí é que vai ser possível fazer essa aferição de se vai ou não vai conceder ou prorrogar o benefício. O doutor Tiago, não sei o que gostaria mais de... Complementando, assim, vou dar um outro enfoque para não repetir, né, o que a doutora Maria Isabel já falou. O que a gente está vendo é que o Conselho Nacional recomendou o uso da teleperícia. Mas o Conselho Federal de Medicina reprovou o uso da teleperícia e os médicos que fizerem a teleperícia podem sofrer uma sanção disciplinar. A Ordem dos Advogados do Brasil, então, eu estou participando num grupo do Conselho Federal sobre esse tema. Está optando por não entrar nesse conflito médico e também legislativo que está ocorrendo entre o judiciário e os médicos peritos, porque há uma necessidade dos processos andarem durante a pandemia, né? São verbas alimentares que esperam por perícia. Então, precisa ter uma... Então, o que o Conselho Federal da OAB, e essa nota deve ser publicada na semana que vem, vai dizer sobre o tema? Vai dizer o seguinte, vai recomendar
o que isso que a doutora Maria Isabel estava falando, a utilização de uma prova para aplicar o artigo 472 do CPC, ou seja, a dispensa da perícia, tanto nos casos de tutela antecipada, mas também muitos em tutela definitiva. Isso já vai resolver muitos processos, não precisa ter a perícia se tem um documento bom, como foi falado aqui. Nos processos que não é possível, vai se recomendar, com os devidos cuidados da pandemia, a utilização do consultório médico para o atendimento da teleperícia e não aqueles mutirões na justiça como são feitos, mas para isso, para ter uma segurança maior, tanto para o médico quanto para o periciado. Enfim, nos outros casos pontuais, se pode ter em alguns a teleperícia, em outros não vai ser possível, mas é importante que nós, da advocacia, a gente não entre, digamos assim, num lado. Nós vamos escolher o lado que tem que ser feito teleperícia em todos os casos ou em nenhum caso. Vamos deixar que a medicina e a justiça se resolvam e vamos dar sugestões para melhorar, já que o advogado tem essa função de, conjuntamente com outros, a ser essencial da justiça nacional. Perfeito. Nosso papel como advogado no momento desse até além do serviço jurídico, chega a ser um serviço social, a gente facilitar para que o segurado não fique prejudicado. Então, a despeito do que o doutor Tiago já falou agora, se nós podemos abrir escritórios aqui em Porto Alegre, escritórios de advocacia pode ser aberto, alguns outros, e muitas outras empresas, enfim, mas eu vou colocar o de advocacia que é similar. A gente pode abrir, a gente pode receber os clientes, desde que use máscara, tanto quem atende como quem chega, contanto que esteja com álcool gel à mão para todo mundo, contanto que a gente mantenha uma pessoa fazendo toda a higienização do ambiente o tempo todo. Então, se nós podemos atender o segurado ali com os cuidados, o médico também poderá atender lá. Mas também não invalida e facilita até. Tem pessoas que têm mais dificuldade de sair de casa, tem pessoas que têm mais medo até de sair de casa que outras. Tem uns que acham que ficam protegidos só com a máscara, com todos os outros já ficam mais assustados, e a gente tem que respeitar todas as pessoas. Então, eu acho que as duas formas de fazer perícia são válidas, e a gente tem que brigar para que saia e para que ela seja justa, essa perícia, né? E a pessoa, enfim, receba o seu benefício. É um direito dela, uma conta ela pagou para isso. E que não é uma discussão se tem que ser teleperícia, se tem que ser presencial. Isso não é o importante. Isso é um procedimento. O importante é que se realize a perícia. O importante é que entregue para aquela pessoa que está precisando, que está incapaz, que entregue para ela o seu direito. O seu benefício, né? O seu benefício. E quero ressaltar um outro ponto aí, se me permitem, nesse tema ainda da teleperícia. Vejam o seguinte, o governo federal, ele está facilitando a entrega dos benefícios previdenciários na via administrativa. O benefício de prestação continuada está sendo antecipado. Existe um benefício emergencial sendo pago para quem não tem previdência social, para quem está desvalido. Existe antecipação do auxílio-doença, a pessoa pede o auxílio-doença e ele é pago antecipado na via de... porque o governo sabe que precisa injetar dinheiro na economia e está abrindo mão de certas garantias, está facilitando os benefícios serem entregues. Ora, por que então no judiciário também nós não adotamos essa flexibilização no momento da pandemia? Se a pessoa vem com um atestado firmado por um médico, dizendo que ela não tem condições de retornar ao trabalho, dá um prazo para ela, é muito mais simples a gente aceitar esse atestado médico, os exames que a pessoa vai trazer e conceder o benefício, porque isso está sendo feito, inclusive, pelo próprio... Eu acho que essa filosofia de flexibilização tem que ser defendida pelos advogados. Com certeza. Com agora as agências fechadas, seria essa a única forma de encaminhar benefícios? Como é que se pode fazer? Com as agências fechadas, encaminhar benefícios, e aí nós estamos falando não só de benefícios por incapacidade, estamos falando de aposentadoria. De uma forma geral. De uma forma geral. As pessoas têm que saber entrar
online, né? O pessoal agora todo mundo vai ter que ficar especializado em conseguir fazer, entrar nas plataformas do INSS e fazer os seus pedidos, né? Porque com as agências fechadas não tem outra forma a não ser via internet. O artigo, desculpa, o telefone, o artigo, a gente fala tanto em artigo como advogado, vai falar o 135, onde se pode fazer esses pedidos, né? O INSS abre uma plataforma para juntar os documentos necessários, só que tem que ter uma paciência grande, porque muita gente telefonando, às vezes demora até meia hora, até nós, como advogados, ficamos meia hora pendurado num telefone do 135 para conseguir agendar um benefício. Mas não pode desanimar, tem que ter paciência, né? Tem que correr atrás, porque tem que ser entregue o pedido, né? Então, muitos advogados, eu acredito que todos, né, atuaram agora nesse período ali que precisavam se inscrever para receber o benefício esse do Corona Voucher, foi conhecido assim, né? Estão ajudando de forma sem cobrança de honorário. A pessoa que precisa, que tem dificuldade, quer entrar para fazer a sua inscrição, dá para os advogados estão ajudando a entrar, porque, como eu disse antes, nós prestamos um serviço público, somos essenciais à efetivação da justiça, né? E o que a gente quer é a efetivação da justiça. Então, as pessoas que não tiverem condições, que não souberem, procurem um advogado para ajudar ele a fazer o encaminhamento, né? Do seu benefício, o que não pode E outra coisa que eu gostaria de recomendar, quando for negado por qualquer razão, fez a perícia indireta ou direta, ou como foi, e não teve o benefício concedido, entendeu que não foi analisado bem seus documentos, que eram bons, não cruze os braços, vamos atrás. As pessoas têm que lembrar, como eu já disse no início, que não é o nome, eu nunca concordei com o nome benefício, porque, na verdade, é um direito que a pessoa pagou primeiro para depois receber. Não é um benefício. Quando fala benefício, parece um presente. Não é um presente, é uma contraprestação. Foi pago, mas nada do INSS se não for segurado. Ser segurado significa que ele contribuiu para o INSS, né? Então, as pessoas tentam, por todas as formas, têm que ser persistentes, e se não conseguir, tem que procurar socorro, porque é um direito que ele está buscando, não é um benefício. Complementando, então, a resposta da pergunta, a doutora Maria Isabel falou do 135, que está com muita dificuldade de atender mesmo. 2 dias atrás, eu estive numa live com o presidente do INSS, e essa mesma pergunta da dificuldade de encaminhar benefícios, eu fiz para ele. Então, ele se desculpou, inclusive, disse que por causa também do benefício assistencial emergencial, que é um benefício assistencial também, né? Estava com dificuldade nos atendimentos do 135, mas também nós tivemos e temos a plataforma do INSS Digital, que é por onde os advogados encaminham os benefícios, que também teve problemas sérios durante a pandemia. E nós tivemos a promessa do presidente, há 2 dias atrás, nessa live que nós tivemos, de melhorias no sistema, inclusive de receber os advogados para que a gente possa formular sugestões de melhorias desse sistema, de ampliação dos serviços, porque a gente sabe que cada vez mais vai ter tudo online, os pedidos vão ser online e tem que ser fácil, simples e possível do cidadão fazer o seu pedido também sem advogado. Mas eu sempre recomendo que, como a aposentadoria é definitiva depois do saque, é um benefício irrenunciável, você acaba se vinculando a ela, se faça um planejamento com um especialista para não se arrepender depois, né? Com algum advogado especialista na matéria da confiança da pessoa, na sua região, etc. e tal. Por quê? Porque depois o benefício se incorpora ao patrimônio jurídico e é muito mais difícil de mudar a questão. Então, fazer esse planejamento, mas em relação aos meios de propor o pedido do benefício, a gente tem que melhorar muito e a advocacia brasileira está em cima do INSS para essas melhorias. E fica mais lento nessa pandemia? Como é que está o processo durante a pandemia? Está mais lento, né?
Sim, sim, porque eles tiveram que priorizar o benefício emergencial, essa foi a justificativa, e antes eles tiveram que implantar a nova Previdência. Então, foi uma coisa em cima da outra. Eles não estavam preparados, tiveram que se preparar. Né? Agora a promessa é que melhore, porque eles chamaram servidores antigos e militares, estagiários novos, para tentar dar vazão a essa grande demanda. Toda virtual, tiveram que realocar para trabalho remoto os servidores, então até o servidor se preparar na sua casa, também tem uma lentidão maior, mas a promessa é que agora vai andar. E a gente também tem que considerar que muita gente também não tem computador, sequer tem celular, né? As pessoas que querem, muitas que tentam se aposentar, e fica difícil a chamada teleperícia para elas, né? As pessoas que já fazer algum pedido. Um pouco mais de idade, que eu costumo dizer mais de 19 anos, né? Que eu sempre costumo brincar assim, às vezes tem maior dificuldade para lidar com essas tecnologias, né? Então, o INSS vai ter que se aprimorar nisso, até porque, me parece, o doutor Tiago que me corrija, parece que a tendência do INSS já era antes da pandemia, de não querer, de fechar agências, de atender mais online, enfim. Então, o INSS vai ter que se aprimorar e oferecer um serviço de qualidade para poder manter as agências fechadas porque eles têm que ter essa consciência, e nós temos que levar isso até eles, estamos fazendo isso, de que eles não estão atendendo pedintes, eles estão atendendo pessoas que têm direitos, que são cidadãos, então eles têm que ter essa consciência. E com menos lentidão também, né? Com menos lentidão, atendimento. E agora eu queria que a gente fosse para o assunto sobre a situação dos servidores do Estado com a publicação das leis 15.429 e 15.459 deste ano, 2020. Uhum. Quem poderia falar? Acho que os dois poderiam falar, né? Eu posso começar. Então, até essa lei, a 15.429, é de 19, até de 23 de dezembro, bem pertinho do Natal, 23 de dezembro de 19. E essa, então, está regulando a cobrança de contribuições escalonadas. Isso foi outra coisa que a gente, na época que estava sendo proposta a 103, a gente trabalhou muito nisso. E quando foi a Brasília, a gente tentou colocar o despropósito que seria no sentido de aumentar muito a contribuição, porque todo o propósito da Previdência era igualar, sempre diziam, né? Igualar o servidor público ao segurado do regime geral. Então, agora, isso aí, a gente agora se concretizou no Rio Grande do Sul, essa lei veio trazer, temos uma instrução normativa, número 1 de 20, a número 6 também, onde começou, e já começou a incidir agora, em abril desse ano, esses descontos. Então, o servidor que está na ativa, teve alguns casos até uma determinada faixa de salário que até melhorou, diminuiu um pouco. Mas o servidor que está inativo, isso aí é uma coisa que é um desafio para todos nós como advogados, porque eu vou colocar aqui a situação do inativo do Estado, inativo e pensionista do Estado, como é que ficou. Pegar um exemplo. Então, um pensionista ou um aposentado do Estado que ganhe R$7.000 por mês, no sistema, sem a aplicação dessa lei que foi colocada agora, ele descontaria assim, a diferença do teto da Previdência e o que ele ganha. Então, essa diferença daria R$ 898,94, e sobre essa diferença, que é o 7.000 menos 6.101,06, que essa diferença ele pagaria 14%. E isso daria em torno de R$ 125,85. Bom, saiu essa lei, e saiu a instrução normativa número 6. Essa instrução normativa, depois do governo fazer todo um histórico assim, de cada setor, de cada fundo de previdência que ele tem, chegou à conclusão que o déficit é de 370 bilhões. E ele declarou, através da CN, o déficit atuarial da Previdência,
para os fins, então, da aplicação do artigo 149, parágrafo 1º, letra A, que seria a cobrança das contribuições ordinárias e extraordinárias. Uma não afasta a outra. As ordinárias estão cobrando, de acordo com essa tabela, que começa a partir de quem ganha, por exemplo, 7 mil, que é o exemplo. Então, ele, a partir até o salário mínimo, ele não pagaria nada. E depois vai indo por escala e vai somando cada faixa que vai chegando, ele vai pagando um determinado valor que vai se somando. Então, quem tiver em pé agora, sente, por favor, para ver como é que ficou esse cálculo. Sente, por favor, principalmente quem for aposentado ou pensionista. Ele pagava R$ 125,85. Depois desses cálculos, agora com a declaração desse déficit, ele vai pagar R$ 765,07. De 125 que ele pagou no mês de março, a partir do mês de abril, ele vai pagar R$ 765,07. E temos que lembrar o seguinte, foi congelado, né, por conta das medidas em relação para sobrar dinheiro, para mandar para ajudar estados e municípios em razão da pandemia. Então, foi congelado como uma parte de contribuição os proventos, enfim, dos servidores públicos, tanto faz se ativos como inativos, vão ficar por 2 anos sem receber nada. E o que está recebendo agora? Esse que ganha. Eu peguei um exemplo de 7 mil, que se tu pegar qualquer outra faixa, tem que aplicar os cálculos, enfim, tem tabelas aqui para fazer. Então, ele, além de não ter aumento nenhum, vai passar de 125 para 765. E o governo, na lei, teve o cuidado, o governo estadual, de não chamar isso aqui de contribuição extraordinária. Ele chamou de contribuição ordinária. Ele só diz assim, que com a declaração do déficit atuarial, ele ampliou a base da contribuição ordinária, ele diz. Então, ficou uma porta aberta aí, porque lá no artigo 149, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B e parágrafo 1º-C, está dito que pode ser cobrada concomitantemente, acumulativamente, a contribuição ordinária e extraordinária. Por enquanto, aqui, ele não chamou de extraordinária, e eu não sei se foi para deixar a porta aberta, e acho que daqui a um pouco já tem que cobrar mais um valor a título de extraordinário, ou se vai se satisfazer com isso. Só que tem um grande detalhe, né? As contribuições cobradas com base no déficit, diz até na própria lei, ali no artigo da lei, diz que quando cessar o déficit atuarial, automaticamente cessa essa cobrança de 125 para 765. Só que lá diz que o prazo que pode perdurar essas contribuições para suprir o déficit pode ser de até 20 anos. Coisa pouca, né? Vai durar o déficit 20 anos, né? Vai durar o déficit, com certeza, 20 anos. Até agora, a gente nunca viu nenhum ente público, seja estatal, seja União, dizer que não tem déficit. Embora nós saibamos, e o pessoal da Anfip sempre mostrou os cálculos atuariais, mostrando que a forma de fazer o cálculo mostra um déficit que é inexistente. Então, agora, com essa brecha, e o Tribunal aqui do Rio Grande do Sul até tinha dito que tinha suspendido, enfim, depois foi para o STF, e no STF foi mantido, então, a possibilidade do governo estadual poder cobrar. Teve até um ADI, né, que foi proposta, e o Tribunal de Justiça tinha dado um liminar, mas foi para o STF, e o STF resolveu dizer que pode cobrar, então daí o governador se sentiu à vontade. E os servidores federais já estão nisso. Então, esse pessoal aí que ganha... Nós temos aqui, eu tenho aqui uma tabela onde mostra, né? Então, os inativos, aqui é o artigo 3º da instrução normativa número 1, que fala como se faria aí vai subindo aquelas escalas. Vai 9%, depois 12%, 14%, 14,5%, 16,5%, 19%, até 22% pode chegar. Aí tem um fator para reduzir, porque esse fator é para, ao fazer o cálculo,
deixar de acordo com o que diz as emendas constitucionais e essa lei complementar do governo estadual. Então, para fazer aquela diferenciação de cobrar por faixas, então tem um fator ali para diminuir. Mas assim aumenta alguns cálculos. Eu vi, esse aqui tá bem específico, mas alguns outros. Por exemplo, quem ganha de 10 a 20 mil ali, pagaria de 10 a 20 mil, e depois tem de 20 a 20. Tem aqui a tabela, deixa eu falar aqui. De quem ganha de 20 a 40, de 10 a 20. Então, se tu vai fazer o cálculo aqui, no caso desses que ganham de 10 a 20, eles vão fazer, eles vão ter uma dedução, uma parcela para reduzir, e pelo cálculo que a gente fez, eles agora estariam pagando em torno assim, de 2.500 e vão passar a pagar 3.700, então aumenta mais de R$ 1.000 para esses. Mas os mais prejudicados aqui ainda são esse pessoal que fica nessas faixas aqui. Quem, por exemplo, ganhava abaixo do teto, não pagava nada. Agora vai começar a pagar. Então, por exemplo, quem ganhava até 6.101, que é o teto da Previdência, não pagava nada. Agora vai passar de 0 para 600, mais ou menos. O de 700 a gente já viu que passa de 125 para 765. Então, teve essa faixa desse pessoal aqui, que é dos 2.089 a 3.134, de 3.134 a 6.000 e de 6.000 a 10.000, esses tiveram assim uma diferença na vida de um mês para o outro. Não sei se já se deram conta disso. E é uma coisa muito difícil da gente entender, porque está na lei complementar, está na emenda constitucional. Então, por exemplo, não adianta a gente falar que é um confisco porque está ali na lei. Mas aí, como é que nós, advogados, e aí fica a pergunta, até gostaria que o doutor Tiago falasse nesse sentido, como é que nós vamos explicar para um cliente que bater na nossa porta, se eu olha, como é que pode ter feito isso de uma hora para outra, eu pagava 125 e agora eu tenho que pagar 765. E ainda pode acontecer de ter mais alguma coisa que se for chamada extraordinária. Como é que a gente vai explicar para essas pessoas que elas foram atingidas dessa forma? Então, por isso que nós lutamos muito lá, porque a gente previa que fosse isso, né? Quando a gente foi lá conversar com o pessoal, a gente previa que isso ia acontecer com os servidores públicos. E uma coisa que era para igualar, eu só não estou conseguindo ver onde é que está essa igualdade, né? Porque essas contribuições escalonadas são só para os servidores públicos, no regime geral não tem. Doutor Tiago, não sei o que o senhor gostaria de... É verdade. Não, eu acho que a doutora Maria Isabel já explicou até detalhadamente a questão, né? Realmente eu também acredito que a tese tem alguns advogados que querem entrar com a tese do confisco, também acho que seria complicado essa tese, justamente pelo que ela explicou e também porque existe a questão do pagamento do autônomo num patamar de 20%, que pode ser utilizado também para essa tese. Acho que isso vai levar à judicialização, né? E mais judicialização, né? E talvez isso da judicialização a gente possa tentar um novo diálogo. Eu acho que talvez fosse por aí que a gente pudesse fazer um diálogo e os advogados fariam uma ponte entre esse diálogo dos governos estaduais com os servidores para chegar num consenso, num acordo para essa situação, já que os próprios governos também querem a desjudicialização. Aliás, uma notícia aqui em primeira mão, aqui no IARGS, hoje nós tivemos com o presidente do CRPS e foi expressado por ele o aceite também do presidente do INSS e do procurador-geral federal de que a advocacia, por um pedido aqui feito aqui pelo Rio Grande do Sul, né, que foi feito aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, que seja incluída a advocacia no Comitê de Desjudicialização Nacional, que busca alternativas para evitar essas judicializações, esses processos massivos. Então, uma notícia aqui em primeira mão nessa live do IARGS. Que bom que a gente agora vai poder ser ouvido, porque a advocacia não estava no comitê. Com certeza. Impressionante. Como é que podia não estar, né? Que bom.
Ótima notícia. Então, olha só, faltam 10 minutos para terminar. O assunto realmente é muito extenso, a gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas só debatendo o assunto, né? Mas temos aqui 10 minutos. Então, gostaria que cada um pudesse fazer as suas considerações finais, porque eu tenho que apresentar o próximo convidado, que não vai poder estar presente hoje, que ele está participando de outra live, que é o Dr. Leonardo Lamacchia. Então, sobra mais até um pouquinho de tempo para vocês. Então, por favor, a cada um, considerações finais, por favor. Obrigado. Eu vou deixar a doutora Maria Isabel, que é a nossa né, diretora, né, e eu sou diretora adjunta, fazer o encerramento. Mas só uma interrupçãozinha. Bota a sorte do IARGS. O diretor adjunto é só o doutor Tiago, é só o presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul. Que maravilha, parabéns. Que viaja o país todo, né? Ela é bondosa comigo, minha madrinha. Na verdade, eu não sou cega. Fala, doutor Tiago. Eu quero só agradecer. A live está recebendo muitos parabéns, viu? Muitas pessoas elogiando aqui, quero deixar registrado. Diversas pessoas, como eu não queria interromper vocês, deixei passar adiante, mas uma live bastante elogiada por todos. Que ótimo. Por favor. A participação de todos que estiveram aí, na pessoa da nossa presidente, doutora Sulamita. Terezinha, te agradeço pela condução, né? Foi muito bom, olha, nem notei esse tempo que da live passou, eu nem notei. É verdade, é verdade. A gente tem tanta coisa para falar e essa Faremos outras. Que ótimo. É tão bom da gente se aproximar, né? Mesmo nesse período de pandemia e trazendo informação, trocando informação. Então, eu agradeço muito a oportunidade do IARGS, agradeço o IARGS por ter nos acolhido também. Cada vez eu gosto mais dessa instituição. Eu vi vários colegas do IARGS aqui participando também. Graças aqui à nossa madrinha que fez o convite para que eu participasse também e vocês todos. Contem sempre conosco, contem com o nosso departamento. Estamos à disposição dos colegas. Obrigado pela participação. Uma boa noite a todos. Bem, obrigada. Doutora Maria Isabel? Antes propriamente de entrar, mas só completando o que eu já tinha dito, sou a madrinha do doutor Tiago, mas olha, é uma madrinha nada interesseira para escolher um afilhado, né? Porque eu sabia do potencial, da capacidade intelectual e da capacidade de trabalho incansável. Então eu sabia que ia ser um ganho imenso para o IARGS. E gosto muito dessa instituição, quero cumprimentar a nossa presidente, que é uma guerreira, conciliadora, pela ideia de fazer essas lives, toda a diretoria. E quero fazer um cumprimento especial para a Terezinha e a Ana Amélia, né, que estão trabalhando nas lives do IARGS. Ótimas as lives, a condução de vocês. Eu imagino assim como vocês estão nesse período, né, para conseguir colocar o IARGS ainda fazendo, divulgando e fazendo coisas e ajudando as pessoas, ajudando a cidadania. Então, um agradecimento muito especial para vocês, duas que estão nos conduzindo nessas lives. Também agradecer às pessoas que nos prestigiaram, nos assistindo, e dizer que a gente não pôde falar quase nada do que precisava falar. Por exemplo, essa lei do estadual agora, dos servidores, a gente pegou uma coisa que foi, acredito onde dói mais, que a parte do corpo humano que dói mais é o bolso, né? A gente pegou essa, mas tem tantas coisas para falar, né, sobre essa lei, né? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar que vocês voltam em julho. Pode ser? Daqui a um mês? Pode ser. Vamos fazer uma nova live em julho? Então tá bem. Fica combinado aqui o comprometimento com todos, que em julho vocês voltam, que aí a gente estende mais o assunto. Pode ser assim? Pode ser. Vamos de novo. Doutor Gustavo entrou. Então, ótimo. Gustavo Juren também. Doutor Gustavo entrou aqui também. Então, olha, meu boa noite para vocês. Muito obrigada pela participação. E vamos continuar esse assunto, então, que é muito longo, é muito extenso, em julho. E uma data que eu vou combinar depois com vocês, tá bem? Perfeito. Perfeito. Obrigado, Terezinha. Obrigado. Então tá, muito obrigada em nome da presidente da doutora Sulamita e de toda a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul.
Agradecemos a vocês. Muito obrigada pelas informações tão valiosas aqui que vocês passaram a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, gente, o convidado da próxima terça-feira, que vem, dia 9 de junho, será o vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamáquia. Ele vai falar sobre o tema A Advocacia do Futuro e o Futuro da Advocacia. O doutor Leonardo Lamáquia é advogado formado pela PUC-RS, sócio da Lamáquia Advogados. É conselheiro da OAB-RS, diretor jurídico do Grêmio Futebol Porto Alegrense, membro do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo e catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale, da Academia Brasileira de Filosofia. A mediação vai ser feita pela doutora Ana Amélia Prade. Muito obrigada pelo prestígio de todos e lembrando que todas essas lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Amanhã esta live já vai estar lá. Basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IAR. Muito obrigada e até terça-feira que vem. Abraço a todos.